Irmãos, hoje nós vamos começar mais uma série chamada 7 Pecados Capitais. E por que nós entendemos de começar essa série? A gente começou o ano falando de coragem, né? Depois do acampamento, viemos cheio de coragem do acampamento. Depois entramos na série de avivamentos, estudamos todos os avivamentos, a maioria deles. E vimos que os avivamentos foram feitos de pessoas comuns como eu e você. Fracas, frágeis, limitadas, humanas, ou melhor, desumanas, né? A gente está buscando nos humanizar novamente. E depois estudamos a vida dos apóstolos, os 12 apóstolos, para a gente ver que o maior avivamento de todos também foi feito por pessoas comuns, com os pecados iguais aos nossos, com falhas iguais às nossas. E a Brisa pegou meu texto de entrada. Como a gente viu nesse texto de Mateus 25, existe uma forma correta de esperar Jesus. A gente não pode esperar Jesus de qualquer maneira. Não é converti, deixa a vida me levar, ainda bem que eu vou morar no céu, e minha vida fica da mesma forma. Não é assim. Existe uma forma correta de esperar Jesus, em santidade e com a lâmpada cheia de óleo, avivados. Então a gente não pode esperar Ele de qualquer maneira. Existe uma forma correta. Então a gente vai tentar entrar nessas falhas que a gente viu, desses homens comuns, que tiveram chamados incomuns, para que a gente aprimore a nossa vida e para que a gente não se arrependa tarde demais. Para que a gente não seja como essas nécias que foram deixadas de lado. E Jesus falou com elas: eu nem te conheço. Isso é muito sério, isso me assusta muito. Imagina Jesus falando para você: eu não te conheço. Quem é você? Qual é o seu nome? Eu nunca te vi. Isso é muito sério, irmãos. E a Lídia, né, como eu compartilhei no final de um culto aqui, há uns 4 domingos, ela teve uma visão, durante o nosso louvor, de uma noiva, vestida de noiva, cheia de feridas. E essa noiva estava feliz, como se nada tivesse acontecendo com ela. Isso me marcou muito, e eu acho que é um tempo da gente entrar mais fundo dentro de nós e observar esses pecados, para a gente tratar eles de vez, para que a gente espere Jesus da maneira correta, para que Ele nos encontre e nos conheça, para que a gente não seja desconhecido no céu. A gente pode até ser e deve ser desconhecido na terra, né? Como o David fala, mas conhecidos no céu. Que Jesus nos chame pelo nome: Mara, Juninho, eu te conheço, Maurício. É isso que eu quero ouvir de Jesus. Mas a gente não pode esperar Ele de qualquer maneira. A gente não pode deixar a vida nos levar, né? A gente tem que deixar Ele nos levar. Então Ele tem que tomar as rédeas da nossa vida e nos limpar de coisas que às vezes a gente está achando que está tudo bem, está igual essa noiva, sorrindo, mas estamos todos feridos pelo pecado, né? E hoje nós vamos falar do pecado, do primeiro pecado, que é o orgulho, né? Existem controvérsias, né, Ismael? Teológicas quanto qual é o primeiro pecado, se é a incredulidade, se é o orgulho. Mas nós vamos falar do orgulho, e em alguns momentos eles se entrelaçam, né? Por isso que há essa divergência. Mas nós vamos falar do orgulho, que é o primeiro pecado dos 7 pecados capitais. Primeiro nós vamos falar um pouquinho do pecado geral, irmãos. Não de um pecado específico do orgulho, mas do pecado em geral. O David fala algo muito interessante, muito libertador para nós, que é a diferença entre pecado e obras da carne. Pecado, irmãos, só existe um. Pecado com P maiúsculo. O Ed René trata pecado com P maiúsculo e pecado com P minúsculo, né? Então é a mesma coisa que eles estão falando. Pecado com P maiúsculo só existe um, que é nos afastar do nosso propósito original, que é primeiro chamado a existência e segundo é o relacionamento. Então o pecado só existe um, que é nos afastar de Deus. Ele nos chamou para se relacionar com Ele. E se afastar dele, rejeitar a revelação dele na natureza, dentro de nós, isso é pecado. Esse é o pecado que nos livra do céu, né? Como disse C.S. Lewis, só existem 2 tipos de pessoas:
aquelas que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Então só existem esses dois tipos de pessoas no universo. E aquelas que dizem a Deus, aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade, são essas que se afastaram dele, que rejeitaram a sua revelação. Então isso é o pecado. Tudo o resto, prostituição, lascívia, mentira, inveja, gula, glutonaria, tudo que você imaginar de ruim é obra da carne, é consequência desse afastamento, é consequência desse pecado. São pecados com P minúsculo, né? Então isso é muito importante. E pecado, como a gente já viu, no original é amartia, que significa errar o alvo, ou perder a marca. Então se Deus nos criou para se relacionar, quando a gente não se relaciona e se afasta dele, a gente está errando esse alvo, a gente está perdendo essa marca que ele queria que a gente andasse. Isso é pecado, é errar o alvo, é sair dessa marca que ele planejou para nós. E ninguém vai para o inferno por obras da carne, irmãos. Entre aspas, né? Sempre entre aspas. Por quê? Porque quando Jesus encontrar com alguém no inferno, e essa pessoa questionar ele, falar assim, Jesus, por que eu estou aqui? Jesus não vai falar assim, porque você roubou aquela carteira, ou porque você adulterou. Jesus não vai dizer isso. Jesus vai dizer o seguinte, porque você me rejeitou. Eu me revelei na natureza, eu me revelei dentro de você, eu usei várias pessoas para te chamar de volta, e você não quis, você me rejeitou. Então isso é o pecado que leva ao inferno. Não vai ter ninguém lá no inferno que roubou 10 reais. Ele roubou porque ele se afastou de Deus. Esse é o pecado. Isso é o pecado que nos afasta do céu, né? Da presença de Deus. Porque é uma rejeição. E a gente vê isso desde lá do Gênesis. Adão, quando peca, Deus, quando vai procurar ele não fala assim, Adão, por que você comeu do fruto? A primeira pergunta, lá em Gênesis 3:9, onde você está? Depois ele pergunta, quem te fez saber que estava nu? Então Deus está primeiro preocupado com o relacionamento. Onde você está? Por que você saiu daquela posição que a gente estava toda a viração do dia, nos encontrando diariamente? Onde você está? Onde que você está com a cabeça? E depois ele fala, quem te fez saber que você estava nu? Ou seja, ele queria saber quem foi a pedra de tropeço para que você se afastasse de mim. E depois, em terceiro lugar, ele fala, por que você comeu do fruto? Você comeu do fruto proibido? Então o pecado está em último, o pecado com P minúsculo, a obra da carne. Deus está preocupado com o relacionamento. E se nós não queremos nos relacionar com Ele, e se nós nos afastamos diariamente dEle, com as nossas atitudes, a gente vai se tornando mais vulnerável às obras da carne. E a gente começa com um pensamento, e a gente começa a reprimir esse pensamento, depois o pensamento se torna mais frequente, e a gente já não começa a reprimir tanto. E aí a gente entra numa coisa que a Brisa me falou, muito interessante, que é um nível de iniquidade. Né? Para quem já é cristão e vai se afastando, a gente chega num nível de iniquidade que não tem mais volta. Às vezes, muitas vezes. Então, irmãos, Deus está preocupado com o nosso relacionamento. Ninguém vai para o inferno por alguma obra da carne. Isso, os críticos gostam de colocar muito isso, né, como crítica ao cristianismo, mas não é assim que funciona. O arrependimento genuíno, no último suspiro de vida, tem muito mais valor para Deus do que uma vida inteira de obra da carne. E 2 exemplos para a gente ficam claros quanto a isso. O ladrão na cruz, que até aquele momento estava nas obras da carne, e aí no último suspiro de vida ele se arrepende genuinamente, e Jesus não mede esforços e fala, hoje você estará comigo no paraíso. Né? Em Lucas 23:39. E também em Mateus 7:21, nos diz que pessoas que viveram em boas obras a vida inteira, Jesus vai virar para elas e falar assim, eu não te conheço. Por quê? Porque não é uma coisinha que a gente faz que nos tira a salvação ou que não nos deixa alcançar a salvação. Não é isso.
é um negócio muito mais profundo. É o nosso relacionamento com Ele, é muito mais pessoal. Então o pecado com P minúsculo é algo muito sério, mas a forma da gente nos livrar dele é nos aproximando de Jesus, né? Nos relacionando com Ele cada dia mais. Os pecados são muito sérios, mas esse pecado de nos afastar dele é a causa, e é isso que nós precisamos tratar. Esse é o câncer. O resto é ferida, é coisa periférica. E a nossa mentalidade cristã foca muito nos pecados com P minúsculo, nas obras da carne. E existe até uma demonização de alguns pecados em específico, né? E outros são esquecidos. Mas o afastamento de Deus é um câncer, é isso que temos que combater. Não podemos nos afastar dele, não podemos deixar de relacionar com ele. E um outro último ponto importante, irmãos, é que o pecado com P minúsculo, né, as obras da carne, não são só uma questão de foro íntimo. Quando a gente está numa alguma obra da carne, isso não afeta só a gente, porque nós somos um corpo. E se nós somos um corpo, se o seu dedo está doente, essa articulação vai ficar prejudicada, que vai interferir na mão, e vai atrapalhar o punho, que vai interferir no antebraço. E é claro que quanto mais longe do membro, menor a consequência, mas existe uma consequência para o corpo inteiro. Então aquelas pessoas que estão mais próximas de você, elas sofrem mais. Mas aquelas que não estão tão próximas também sofrem. Porque existe uma justa cooperação de cada um no corpo. E se nós estamos em pecado, em obras da carne, a gente, além de atrapalhar o ambiente, a gente deixa de contribuir com aquilo que a gente tem todo o potencial para o corpo. E naquele dia, talvez, eu não ore por alguém porque eu estou mal. E aí aquela pessoa precisava de uma oração. E aí eu prejudico ela. Então o pecado não é só uma questão de foro íntimo. Ele atrapalha todo o corpo. E o Ed René fala algo muito interessante sobre confessar pecados, irmãos. Por que a gente deve confessar os nossos pecados, não só para Deus, mas para os irmãos? Porque isso nos livra da ferida e nos livra do sofrimento. Muita gente está não cristãos geralmente, numa caminhada de autoajuda, né? Elas têm falhas, elas não sabem às vezes que é falhas, ou às vezes sabem, mas não tem uma comunidade cristã, e entram na autoajuda. Ou seja, Deus não está nisso. Ela se livra do sofrimento, daquela autoacusação do pecado, mas não livra da ferida, que é o pecado, que só Deus trata. E nós, como cristãos, quando a gente não confessa para o irmão, quando a gente só confessa a Deus, a gente fica livre da ferida, mas não fica livre do sofrimento. Então a gente precisa confessar uns aos outros, aqueles que estão mais próximos de nós, para que a gente fique livre da ferida e do sofrimento. Por isso que a gente tem que confessar os nossos pecados. E por isso que é tão sério a vida em comunidade, a vida em unidade, estar junto, estar próximo de pessoas. Porque a gente precisa desse freio, irmãos. Porque a gente herdou lá da queda muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim dentro de nós. E a gente acha que é muito bom quando a gente está longe de Deus. Quando a gente vai se aproximando dele, a gente vai vendo quantas áreas escuras ainda existem dentro de nós. E que às vezes a gente se auto justifica. Exatamente. Então, irmãos, entrando agora nos 7 pecados, são eles. Nós vamos falar na ordem que a gente vai tratar, tá? Orgulho. E cada pecado tem uma virtude, tá? O orgulho, a virtude é a humildade. A avareza, a caridade. A ira, a mansidão. A gula, a temperança. A preguiça, a diligência. A luxúria, castidade. Inveja, bondade. Então, alguns termos, irmãos, vêm da tradição católica romana, né? Nós vamos ver por quê.
Isso veio da tradição católica romana. Então, alguns termos como caridade são muito usados por ele, né? Mas a gente não precisa ficar preso numa palavra, a gente pode entender o que está por trás disso tudo, tá? Irmãos, por que pecados capitais? A ideia de capital é que eles são pecados cabeças, porque através deles oriundam os outros. Eles são pecados pais, vamos dizer, de outros filhos, né? Que oriundam dele. Por isso eles são chamados pecados capitais. Essa lista ela não aparece na Bíblia dessa forma, gente. Capítulo tal, versículo tal, 7 pecados capitais. Não. Mas todos eles são pecados que estão na Bíblia, né? É a mesma coisa da trindade. Não existe a palavra trindade na Bíblia. Os teólogos observaram e viram que existem 3 pessoas em Deus e descobriram e elaboraram um termo que se remete a isso, né? Então é a mesma coisa dos pecados capitais. Todos eles estão na Bíblia. E isso começou lá no século IV, no início da Igreja Católica Romana, quando Constantino se converte, torna a religião cristã oficial do Império. E aí um monge chamado Evagrio Pontico lista os 8 males do corpo. Então ele começou com 8. E aí 2 séculos depois, o Papa Gregório Magno refina essa lista, tira 2 que estavam muito parecidos e colocam como 7 pecados capitais. Então, os 7 pecados capitais vêm desde lá do século VI. E aí no século XIII, um famoso teólogo e filósofo da Igreja Católica, Tomás de Aquino, reformulou essa lista e reforçou ela, né, como 7 pecados capitais. E aí, recentemente, o Papa Bento XVI, trouxe os novos pecados capitais da modernidade, que são eles: pressa, manipulação genética, poluição do meio ambiente, muito legal, gerar pobreza, ser muito rico, agravamento da injustiça social e uso de drogas. Esses são os novos pecados capitais da nossa era. E dá para falar muito sobre eles também, né? Então, irmãos, agora vamos dar mais um zoom nesses pecados e olhar um de perto, que é o primeiro deles, que é o orgulho, a soberba, a arrogância, a altivez, prepotência. Tudo isso são sinônimos. Tudo isso é sinônimo de orgulho, né? A Bíblia fala muito de orgulho, soberba, arrogância e altivez. Em alguns textos eles estão todos juntos. Nós vamos ver. Eu queria começar lá em Provérbios 16. Vamos lá em Provérbios. Salmos, Provérbios. Provérbios 16, 18. Olha só, irmãos. A soberba, né? A soberba aí, ó, precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Melhor é ser humilde, olha a virtude. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Irmãos, então a soberba, o orgulho, ele precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. E aí uma definição de orgulho, de forma simples, é uma atitude de independência espiritual e autoexaltação. Independência espiritual e autoexaltação são as duas faces do orgulho, as duas faces da soberba, as duas faces da altivez. É você se achar independente de Deus e, por consequência, vem uma obra da carne que é você se autoexaltar. Você cair na vanglória. Você gloriar aquilo que é vão, que é aquilo que não vem de você, não vem de nós. Isso é vanglória. Isso é ter uma imagem distorcida da gente. É querer ser sem Deus. É querer definir a sua existência sem Deus. Isso é orgulho. Porque como a gente viu no Anderson, né? Toda a existência está firmada no relacionamento de amor desde antes da fundação do mundo. Então qualquer coisa criada
que queira se definir sem Deus, é orgulho, é soberba. É não se reconhecer criatura, é querer ser criador, é querer ser mais aquilo do que é. É não aceitar a nossa condição de criatura. E aí, irmãos, vamos lá em Jeremias 48. Jeremias 48. Um pouquinho para frente. Eclesiastes, Isaías, Jeremias. Jeremias 48, 29. Jeremias 48, 29. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobrancelha e de altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso é nada. As suas gabarolices nada farão. Olha só quanta palavra junto. Soberba, arrogância, orgulho. Tudo no mesmo texto. É Deus falando da arrogância de Moabe. E antecipando por que ela iria sofrer. Por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância. Por achar que é algo muito maior do que é realmente. Isso é soberba, isso é orgulho. É ter uma imagem distorcida de si. E às vezes a gente usa a palavra orgulhos, irmãos. Orgulho de forma diferente, né? Por exemplo, quem não tem orgulho dos seus filhos, né? Quem não consegue olhar para o seu filho e não ter orgulho dele? Quem não se orgulha por alguma coisa boa que tem ou por a sua família? Esse orgulho, não é esse orgulho que a gente está falando. Isso é um sinônimo de gratidão, né? A gente é grato pelos nossos filhos, a gente é grato por aquilo que a gente tem. Mas a gente está falando de orgulho no sentido pejorativo. No sentido de soberba, de altivez, de arrogância. Esse é o orgulho que a gente tem que tratar, que a gente precisa tratar. E Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E Deus resiste ao soberbo exatamente por isso, porque é a condição mínima que a gente precisa ter. Nós somos criaturas e o mínimo que a gente precisa ter é reconhecer isso. É reconhecer que a gente não é muita coisa. A gente não é quase nada. Tudo que a gente é porque Ele nos capacitou, porque Ele nos dá dons, porque Ele nos deu saúde para ter. Enfim, nós não temos motivos nenhum para nos gloriar. E para nos enxergar acima do que a gente é. E aí, irmãos, o orgulho é o primeiro pecado dos pecados capitais. Por quê? Porque muitos dizem que ele é o pecado original. Tanto de Lúcifer quanto de Adão. Lúcifer, segundo alguns textos, né, que a tradição entende que se refere a Lúcifer, como Isaías 14, 11, Ezequiel 28, que trazem elementos que parecem não se aplicar àqueles reis que o texto está falando. Então, traz uma dupla interpretação, que pode estar se referindo à queda de Lúcifer também, né? Porque falar sobre o rei de Tiro como alguém que estava no Éden, que era perfeito em seus caminhos, como fala em Ezequiel, é algo difícil de aplicar àquele rei terreno. Então muitos entendem que aquele texto está falando também, é uma alusão à queda de Lúcifer. Por quê? Porque ele se encheu de arrogância, ele era formoso nos seus caminhos, ele era um querubim, ele era perfeito nos seus caminhos, até que se viu iniquidade dentro dele e ele quis tomar o lugar de Deus. Isso é orgulho. Ele quis deixar a sua posição de criatura para se tornar criador. Ele não se submeteu à sua condição, à sua essência mais básica, que é ser criatura. E Adão foi a mesma coisa, irmãos. A serpente tenta eles, Deus orienta eles antes, fala, olha, esse fruto aqui não comam, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E aí Eva, naquela conversa com a serpente, toma uma decisão autônoma. Pensa assim, essa árvore, esse fruto é boa, ela é agradável aos olhos, ela é boa para dar conhecimento.
eu acho que Deus se enganou. Eu vou confio mais no meu taco. Eu vou tomar minha decisão sozinho. Esse foi o orgulho original. Por isso que esse é o pecado que está na cabeça de todos. Porque através dele vem todos os outros. Avareza, gula, ira, inveja e todas as outras que a gente conhece que não são só esses 7. Então por isso que o orgulho é o cabeça de todos eles. E irmãos, a gente pensa assim, quando a gente pensa no diabo, a gente pensa assim, quem criou o diabo? Deus, né? Essa é a resposta mais natural nossa. O Ed René fala algo muito interessante. Ele fala assim, quem criou o diabo não foi Deus, foi Lúcifer. Com seu orgulho. Deus cria Lúcifer. Lúcifer, com seu orgulho, cria o diabo. Cria entre aspas, né? Então o orgulho é muito sorrateiro. E ele é um dos pecados mais perigosos, porque a maioria dos pecados lidam com as nossas fraquezas. Lida com aquilo que a gente precisa melhorar. O orgulho, ele nos pega naquilo que a gente é bom. A gente não se orgulha por aquilo que a gente é ruim. A gente se orgulha por aquilo que a gente tem facilidade de fazer. E que às vezes a gente faz muito bem. Só que às vezes se esquece de quem é a fonte de tudo isso. Da onde vem tudo isso. Então o orgulho ele é muito perigoso por isso. Ele vai naquilo que a gente é bom, não naquilo que a gente tem dificuldade. E o orgulho também é perigoso porque quando a gente peca nas outras áreas, em todos os outros pecados, a gente precisa de humildade para reconhecer que a gente precisa de ajuda. Então se eu sou invejoso, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus para me livrar da inveja. O orgulho é o contrário de humildade. Então, se eu sou um orgulhoso, como que eu vou ter humildade para reconhecer que eu sou orgulhoso? E geralmente o orgulhoso não reconhece que é orgulhoso. Geralmente o soberbo não reconhece que é soberbo. A gente reconhece N coisas. A gente reconhece que a gente tem problema na área sexual, na área financeira, enfim. Mas reconhecer que nós somos soberbos é algo muito difícil. Então, se nós estamos ouvindo tudo isso e achamos que talvez isso não é para nós, cuidado. Porque essa é uma principal característica do orgulhoso, do soberbo. É achar que a gente não é soberbo. É achar que a gente não é orgulhoso. E a gente corre um risco muito grande de depois que a gente consegue reconhecer, eu já quase caí nisso, depois que eu reconheci que eu era soberbo, depois que eu reconheci que eu era orgulhoso, eu queria me orgulhar disso. É um nível assim tão agressivo, irmãos, de soberba, de orgulho, que a gente tende a se orgulhar por reconhecer que a gente é soberbo. É muito sério isso. É muito grave isso. E é um exercício diário para a gente se colocar no nosso lugar. Nós somos criatura, nós não sabemos de tudo, eu não tenho tudo, eu não sou a última Coca-Cola do deserto, né, David? Isso é muito sério, irmãos. E Atos 12 traz uma consequência do orgulho muito grave, muito radical, sobre a vida de Herodes. Atos 12, 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de verme expirou. Então, irmãos, Herodes, que eram tidos como deuses, né, no Império Romano, os imperadores eram tidos como deuses, faz um pronunciamento e o povo enche a bola dele e fala: isso é um Deus, isso não é um homem. E aí ele não reconhece a sua limitação, a sua essência de criatura, e não dá glória a Deus, e na hora ele é comido por vermes, por causa do orgulho do seu coração, por achar que ele era muito mais do que ele
era de fato. E aqui é um extremo, é achar que ele era Deus. Mas às vezes a gente é orgulhoso em pequenas coisas. E a gente limita a Deus, a gente tira a glória de Deus por coisas muito pequenas. A gente não precisa se achar como um Deus. Mas a gente tomar algumas decisões que a gente não deveria tomar, a gente está falando para Deus assim, olha, fica no seu lugar que eu quem comando a minha vida. Eu sou autônomo. Isso também é orgulho. Não é só se achar que é um Deus. Isso é o grau assim, elevado ao quadrado, né? Mas a gente cai no orgulho e nessa independência espiritual por coisas muito pequenas. E 1 Coríntios 4 vai nos tratar agora sobre a autoexaltação. Vamos lá comigo, irmãos. 1 Coríntios 4, verso 6. Isso é uma vacina para nós não se autoexaltarmos. Para a gente lembrar da onde vêm as nossas qualidades, da onde vêm os nossos talentos. Estas coisas, irmãos, aplique-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém ensoberbeça, a favor de um em detrimento de outro. Pois, quem é que te fez sobressair? Quem é que te deu esses dons? Quem é que te deu o dom de administrar? Quem é que te deu o dom de gravar informações? Quem é que te deu o dom de consertar essas coisas muito bem, como você conserta? Quem te fez isso? Isso vem de você? Você nasceu pronto? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias? Como se não tivesses recebido. Irmãos, tudo que nós temos vem do alto. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então, se nós temos isso, e a finalidade disso, como a gente viu, é o outro, é o relacionamento com o outro, é edificar o outro, é ajudar com que o outro suba e a gente diminua. Se nós recebemos tudo isso, por que a gente age como se isso viesse de nós? Ah, mas eu estudei, eu trabalhei. Mas quem te deu saúde? Em última instância, quem te criou? Porque você não estudaria nem trabalharia se você não fosse criado. E quem te fez nascer naquela família que teve condições mínimas de te dar uma instrução, de te dar amor, te dar carinho? Quem? De onde vem tudo isso que você é, que você tem, que você sabe? Tudo isso que nós temos vem do alto. Toda boa dádiva vem do alto. E por que a gente age como se não tivesse recebido? Por causa do nosso orgulho. Por causa disso que a gente herdou desde lá da queda, desde lá do Éden, de querer ser independente de Deus, de se autoexaltar, de ter uma imagem distorcida de nós, de achar que a gente é muito maior do que a gente é, de nos colocar em posição de superioridade aos outros, de olhar para o pé, né? A gente fala de várias maneiras, não só com a boca. O nosso corpo também fala. Como você olha para os seus semelhantes? Você olha para os pés? Como se você fosse superior? Como você lida nas suas relações? Você se coloca como superior? Então nós precisamos ver que o buraco é muito mais embaixo, irmãos. A gente é orgulhoso às vezes por coisas muito menores do que a gente acha. E um pastor muito bom chamado Paulo Júnior fala o seguinte: o orgulho ele se manifesta de 3 formas: no ser, no ter e no saber. Nós podemos nos orgulhar por 3 coisas: por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos e por aquilo que nós sabemos. São as 3 fontes do orgulho. E Herodes, o exemplo que a gente deu, se orgulhou pelo ser, pela sua posição de rei. Nabucodonosor se orgulhou pelo que ele tinha,
pela grande Babilônia que ele construiu. E aí Deus coloca ele para comer capim, para ele aprender que ele não é nada, que ele é criatura nas mãos de um Criador soberano. E ele fica anos comendo capim com os animais até ele se arrepender do seu orgulho e voltar. E Eva caiu no saber. Essa árvore é boa para dar entendimento. E às vezes a gente se orgulha pelo que a gente sabe. Como se isso viesse de nós. Como se a gente não tivesse um cérebro que foi programado pelo grande programador, né? Então a gente pode cair no orgulho nessas 3 áreas, no ser, no ter e no saber. São as fontes da soberba da nossa alma. E no nível do ser, meus irmãos, no nível de existência, no nível que Deus nos vê, nós somos todos idênticos. Lá em onde eu morava, em Nações Unidas, a placa do cemitério é assim: aqui somos todos iguais. Por quê? Porque ali não tem mais dinheiro, não tem mais conta, não tem mais sabedoria, não tem mais roupa, ali não tem mais nada, ali está todo mundo no nível do ser. E nesse nível, irmãos, nós somos todos iguais. Deus ele não faz acepção de pessoas, nós somos idênticos. Ninguém é superior a ninguém. Uns podem saber alguma coisa mais que outros, e os outros podem saber outras coisas mais que nós. Uns podem ter uma condição superior a outros, uns podem ter uma roupa X e outros podem ter uma roupa Y, mas isso tudo vem do alto. Isso não nos dá motivo de orgulho. Isso não deve nos dar motivo de nos orgulhar. Porque se tirar nossa roupa, se tirar nossa memória, se apagar tudo aquilo que a gente experimentou na vida e colocar todo mundo no mesmo lugar, a gente é tudo igual. E a gente se vangloria em relação ao outro porque a gente se prende nessas outras coisas periféricas. Pelo pouco que a gente sabe de uma coisa, porque o outro sabe outras coisas que eu não sei. Pela nossa condição, pela nossa roupa. Enfim, a gente se vangloria por várias coisas. Mas nós somos todos iguais no nível do ser. Não temos com que nos gloriar. E é isso que Paulo fala. Cada um tem uma contribuição para o corpo. E aqueles que a gente acha que são menores, são os mais dignos de honra. Porque quem quer ser maior tem que ser servo. Não é essa a ordem de Jesus? Então o reino de Deus funciona todo ao contrário da cultura vigente. E algumas frases de orgulhosos que eu separei, para a gente se identificar. Você sabe com quem que você está falando? Vocês já ouviram essa frase? Você sabe com quem que você está falando? Aí o cara vai e tira a carteirada, né? Eu sou isso aqui, ó. Porque ele está se prendendo em coisas que ele adquiriu ao longo da vida. Ele sai do ser e se prende a outras coisas que são as únicas que ele pode tentar se orgulhar. Você sabe com quem você está falando? Essa, eu acho que todo mundo já ouviu. Meu corpo, minhas regras. Está em alta, né? Gente, Paulo fala em 1 Coríntios 6 que nós somos comprados. Verso 19. Nós somos comprados por preço de sangue. Nós não somos de nós mesmos. Então corpo dele, regras dele. Não é nosso corpo, nossas regras. A gente não manda nem no nosso corpo. Quem tem o domínio sobre o meu corpo, primeiro é Deus, e na questão humana é a Lídia, minha esposa. Eu não mando no meu corpo. Então corpo dele, regras dele. E eu vi um meme na internet muito interessante. Jesus falando para a multidão, e aí a mulher lá, feminista, fala assim: não, Jesus, meu corpo, minhas regras. E aí Jesus fala: meu universo, minhas regras. Cria um universo, depois a gente conversa. É tipo assim, se coloca no seu lugar, menos, calma. Você não é tudo isso. Então, irmãos, imagina se Maria fosse feminista.
Imagina o anjo, Maria, você foi escolhida. Você vai dar à luz a um filho. E ela já pensando nas estrias, naquilo que ela vai ter que abrir mão. E ela fala, não, meu corpo, minhas regras. Não, mas Maria se submeteu. Porque ela sabia que tinha alguém acima dela, né? E a oração dela depois foi, eu me alegro em Deus, meu Salvador. Seja feita em mim conforme a tua vontade. Essa é uma posição de servo, de uma pessoa que sabe quem é. Que não tem orgulho, que não tem soberba. É assim que a gente tem que agir. Maria foi uma mulher violenta, irmãos. Outra frase. Isso é clássica de perguntas de entrevista de emprego. A pessoa pede lá, cite um defeito seu. E aí o cara escreve, meu único defeito é o perfeccionismo. Gente, vamos ser mais sinceros, tem mais coisa, não tem? Perfeccionismo, defeito, não dá, né? Sem meu serviço o culto não acontece. Os 2 primeiros anos, né, eu estava na música, e isso era algo que semanalmente batia no meu coração. Eu estou no violão, né? E se eu não for? O culto não acontece. E a gente passa em portinhas pequenininhas, tem gente cantando só no gogó, e às vezes nem afinado, e o Espírito Santo está lá. E a gente achando que o culto depende de nós, da nossa oração, da nossa... Isso não é uma chamada também para negligência, né? Porque a gente precisa estar com o coração correto, mas a gente pode contribuir com algo. Mas achar que o culto não funciona se a gente não tiver, é muita arrogância, é muita prepotência, né? A última, eu posso ser cristão em casa. Gente, isso é orgulho. Isso é frase de pessoas que estão machucadas. É de achar que a gente não precisa do outro. É de achar que a gente não tem nenhum defeito. E eu ouvi uma frase uma vez muito interessante. Se você achar uma igreja perfeita, não vá lá que você vai estragar ela. Porque a gente é muito orgulhoso, a gente acha que a gente está superior. E às vezes a gente não congrega porque as pessoas lá têm muitos problemas. E é claro que a gente tem que diferenciar os problemas, né? Problemas todos têm, mas pessoas não quererem tratar os problemas é uma coisa. Mas achar um lugar sem problemas é impossível. Então, querer ser cristão em casa é muito orgulho. Não dá. A gente precisa do outro. A gente precisa de pessoas no nosso calcanhar. A gente precisa. Isso é igual casar e morar separado. Que relacionamento a gente vai ter, né? Como eu vou construir relacionamentos que vão durar eternamente? Como eu vou me afiar se eu não estiver diariamente com o Hildo e ele vendo os meus problemas, eu vendo os dele e a gente se afiando? Como? Não tem jeito. E eu queria concluir, irmãos, com 2 textos. Isaías 42, verso 8. Isaías 42, verso 8. Esse é o nosso Deus, irmãos. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Irmãos, Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é o ser absoluto no universo. Todos os seres criados devem honra a Ele, única e exclusivamente a Ele. Ele não divide com ninguém. Então, se a gente se orgulha por alguma coisa, isso é dividir a glória dele. Mas a glória dele é tão sagrada, a glória dele é tão
tão grande, ele precisa de tanta adoração, que não cabe a gente dividir isso. Nem uma milésima parte. Com ninguém. E Romanos 12, último texto. Romanos 12. Verso 3 e verso 16. Agora é sobre a nossa autoexaltação. 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, irmãos, não tenhamos uma visão exagerada de nós mesmos. Sejamos moderados à medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então não existe superioridade entre nós. Cada um contribui com aquilo que recebeu do Senhor e todos nós acrescentamos para a edificação do corpo. Verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Ou seja, dê espaço ao que é humilde, renuncie à sua superioridade. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso nos coloca no nosso lugar, irmãos. Tanto de querermos ser independentes em Deus, quanto na nossa autoimagem. E achar que às vezes o que a gente faz é superior ao que o outro faz. Ou de achar que a gente é superior por alguma característica herdada. Nós não somos nada superiores uns aos outros. E para que Deus seja Deus, a gente precisa deixar de ser Deus. Não lembro quem falou isso, mas é uma frase: para que Deus seja Deus, a gente precisa deixar de ser. Então, irmãos, a gente só será uma igreja capaz de ser avivada de pessoas comuns, se a gente lembrar quem nós somos, se a gente lembrar o nosso lugar no cosmos, e aqui dentro, e na sociedade, e na família, e em todos os lugares que a gente estiver. Então que Deus nos livre do orgulho, que Deus nos livre da soberba. Eu queria que nós orássemos mais um tempo, para que a gente reflita sobre a nossa autoimagem, que a gente reflita o que temos pensado de nós mesmos, como temos visto o irmão, como temos agido com o irmão, como temos conduzido a nossa vida, às vezes com soberba, às vezes tomando decisões sozinho, não perguntando ao nosso cônjuge, ao nosso irmão e principalmente a Deus o que Ele quer de nós. Que a gente olhe para as coisas mínimas da nossa vida, para as mensagens de WhatsApp, para como a gente se relaciona com aquelas pessoas que a gente julga os serem inferiores, e que a gente se arrependa disso, porque a gente precisa ser uma igreja com mãos limpas, com a lâmpada cheia de óleo, porque não há mais tempo de brincadeira. Já existe um dia programado para Ele voltar, e esse dia pode ser hoje, como pode ser daqui 100 anos. Então nós precisamos estar vigilantes, como disse a parábola das 10 virgens. Então sonde a sua vida, sonde o mais profundo do seu interior, e coloque diante de Deus tudo aquilo que você tem sido soberbo, tudo aquilo que você tem sido altivo. Oh Pai, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda primeiro a reconhecer o nosso orgulho, Paizinho. Porque essa é a fase mais difícil.
de nós orgulhosos é reconhecer que somos orgulhosos, porque isso agride demais a nossa mente, Pai. Isso agride demais o nosso ser caído. Mas nos ajuda, Espírito Santo. O Senhor é especialista nisso, de fazer coisas que a gente não consegue fazer por nós mesmos. Então nos ajuda a reconhecer, Pai. Nos ajude a ter essa virtude tão difícil que é a humildade, que é saber o nosso lugar, que é não ter uma mentalidade, uma visão própria acima daquilo que deveria. Nos ajuda a sermos moderados, Pai. Nos ajuda a vermos os nossos iguais como iguais. Não nos deixe cair na soberba, Pai, de achar que somos superiores, porque toda boa dádiva vem do alto e nós não temos mérito nenhum, Pai. Tudo nós recebemos, tudo vem de graça para servir o outro, e nós caímos nessa imbecilidade de acharmos que somos superiores, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, ajuda cada um de nós, me ajuda a nossa comunidade a sermos pessoas humildes, a considerarmos os outros superiores a nós. Nos ajuda, Espírito Santo, e assim nossos relacionamentos serão mais saudáveis, e assim a nossa vida fluirá com mais tranquilidade, e assim as pessoas verão o Senhor através da nossa vida, e assim mais pessoas chegarão, e assim o seu reino será acrescentado, Pai. Então nos livra do orgulho, Jesus. Nos livra do orgulho coletivo também, de acharmos que somos melhores que outras comunidades, de acharmos que estamos superiores no ser ou no fazer. Paizinho, nos livra disso. E nós queremos declarar isso mais uma vez, Pai. Nós queremos o seu amor em nós, porque o amor lança fora todo medo. O amor nos aproxima do Senhor, e quando nós nos aproximamos do Senhor, nós temos a referência correta. A gente não se ilude, a gente não acha que a gente é coisa demais. A gente tem a referência correta, Pai, perfeita, santa e agradável aos nossos olhos, que é o Senhor, Pai. Então queremos te cantar isso mais uma vez, em nome de Jesus, Pai.